Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Observatório de Fortaleza. Hoje com mais uma tarde no Observatório, que é um programa do Protocolo Observatório com 4 temáticas por mês. Hoje a temática vai ser História de Fortaleza, narrativas sobre a cidade e memórias compartilhadas, com a roda de conversa Fortaleza em Quadrinhos. Vão apresentar Eduardo Pereira, que é diretor da Biblioteca Municipal Dr. Barreira, Daniel Brandão, que é quadrinista, ilustrador, arte-educador e empresário, Raimundo Neto, quadrinista, designer, escritor e produtor cultural. E como convidado, representando a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Secutfor, Laís Fracalossi. Cada um vai apresentar mais ou menos uns 20 minutos. Ao final vai ter um momento para perguntas, questionamentos, interação. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Estava comentando antes do bate-papo começar que normalmente quando eu sou convidado para poder falar sobre quadrinhos, sobre a minha profissão, eu normalmente aceito, porque eu acho muito importante pensar sobre isso, falar sobre isso, debater sobre isso. E normalmente eu acho também muito divertido, eu gosto de fazer parte de conversas sobre a nona arte, sobre os quadrinhos, especialmente aqui na nossa cidade, no nosso estado, e com colegas tão queridos como o Raimundo Neto e o Eduardo, amigos de longa data, parceiros que eu gosto muito. Então, estou bem feliz de estar aqui, muito grato, muito obrigado. Quero agradecer também a todo mundo que veio. Eu espero que todos vocês participem. Me falaram que seria um bate-papo bem informal, e normalmente quando me dizem isso, eu acredito que o ideal é que seja um diálogo, que as pessoas realmente perguntem coisas, opinem e a gente possa trocar ideias até o final do nosso debate. Para quem não me conhece, o meu nome é Daniel Brandão, eu trabalho com quadrinhos desde 1996. Eu comecei sendo aluno da oficina de quadrinhos da UFC, que é um projeto de extensão, pelo menos era um projeto de extensão do curso de comunicação social da UFC. Eu acho que o curso de comunicação social mudou o nome, e por isso sou formado em comunicação social também. Eu entrei na faculdade de comunicação social depois que descobri a oficina de quadrinhos da UFC. Fiz um curso de 4 meses lá e passei ao todo mais de um ano colaborando de alguma forma com a oficina, até que comecei a trabalhar profissionalmente com o Mino, que é o autor de um personagem muito legal chamado Capitão Rapadura. E passei 10 anos aproximadamente trabalhando com o Mino, fiz parte da equipe de Capitão Rapadura. Nós produzimos várias revistas em quadrinhos, jornais que iam para escolas, tiras para jornais, a gente fez muitas coisas, quadrinhos institucionais, etc. E na equipe que compunha o grupo de produtores do Capitão Rapadura tinha o JJ Marreiro e o Geraldo Borges, e eles foram os meus primeiros sócios. Junto com eles nós montamos uma empresa chamada Grafite Studios, funcionava aqui no centro, aqui pertinho na verdade, e a gente abriu essa empresa em 96, a gente abriu esse estúdio em 96, e ele existiu até 2000, e dentre outras coisas a gente produziu uma revista independente chamada Money Comics, que nos rendeu 3 prêmios nacionais, chamado HQ Mix. Nós fizemos muitos quadrinhos encomendados, institucionais, e abrimos um curso em 98 de desenho de histórias em quadrinhos. Praticamente desde então eu não parei de dar aulas, tive um pequeno intervalo para estudar fora. Em 2000 esse projeto ele foi interrompido justamente por esse objetivo que eu tinha, que era estudar fora do país, e eu fui estudar numa escola chamada John Gilbert School, lá em Nova Jersey. Passei 1 ano e 3 meses estudando nessa escola. Lá eu comecei a minha curta carreira no mercado americano, foi até 2007.
Eu comecei como desenhista assistente de uma revista chamada Azrael, da DC Comics. E depois do atentado às Torres Gêmeas, eu voltei para o Brasil no final de 2001, e em 2002 eu montei o meu atual estúdio, e funciona no Del Passeio, leva o meu nome, Estúdio Daniel Brandão, e desde então eu trabalho em 3 frentes de maneira ininterrupta, que é a produção de histórias em quadrinhos, autoral e encomendada, produção de ilustrações, também autoral e encomendada, e o nosso principal ganha-pão são os cursos, né? Lá nós temos diversos cursos, desenho, quadrinhos, mangá, aquarela, enfim. Inclusive nesse momento está tendo curso lá, está tendo aula lá. E aí eu fiz muitas coisas nesse período, entre 2002 e 2018. Como eu disse, até 2007 eu trabalhei voltando minhas energias para o mercado americano de quadrinhos. Então eu tenho trabalhos publicados nos Estados Unidos, mas consegui também publicar Portugal, Itália, Índia, Egito. Consegui chegar em alguns lugares assim bem distantes, que nunca fui, talvez nunca irei, só pelo trabalho foi. Até que em 2007 eu escolhi interromper esse processo de trabalhar no mercado estrangeiro, porque é muito desgastante. Eu já era pai e precisava, enfim, tentar melhorar um pouco a minha qualidade de vida como pai também, né? Ficar um pouco mais presente. Então eu escolhi voltar o meu trabalho muito mais para a parte pedagógica. Então depois que eu me formei, eu fiz uma especialização em arte e educação, me dediquei mais ainda aos cursos. Dá um trabalhão, mas pelo menos tem hora para acabar, né? As aulas terminam em algum momento, então eu posso ir para casa sem levar as aulas comigo, né? E aí eu posso ficar com minha filha e tudo mais. E pude escolher a partir de então vários projetos assim, mais que eu realmente queria fazer. E aí isso me trouxe muitos ganhos. Dentre eles, a oportunidade de trabalhar com Maurício de Souza em 2009. Eu participei de um livro da Maurício de Souza Produções, chamado MSP 50. Eu criei a minha personagem baseada na minha filha, Liz, e lancei dois livros, um em 2013 e um em 2014, pela Demócrito Rocha. E atualmente eu faço tiras diárias, chamadas Mundos de Liz, são essas que estão passando aqui do lado. Sai no Jornal O Povo todos os dias, de domingo a domingo, e é basicamente isso que eu faço, resumidamente, né? Eu espero que isso abra perguntas, questionamentos para vocês, para a gente bater papo. Vou passar aqui a palavra para os colegas. Eduardo. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo, né? Sou diretor da Biblioteca do João Barreira, né? Mas antes de diretor, colecionador de quadrinhos até hoje, né? Antes de vir para cá, ter 2 revistas, né? Mais tarde. E o meu envolvimento com quadrinhos começou muito cedo. Eu fui alfabetizado por quadrinhos, colecionando quadrinhos desde os anos 80, né? Faz um tempinho, né? E nos anos 2000 comecei a me envolver com eventos de quadrinhos, né? Até porque eu conheci a Gibiteca de Fortaleza, que eu abracei completamente o projeto, né? O projeto da Prefeitura de Fortaleza, da Cidade de Fortaleza, atualmente, né? E trabalhei lá um tempo, em eventos, trabalhando com eventos. Eu também dou palestras sobre roteiro de quadrinhos, sobre história dos quadrinhos, que eu sou apaixonado para descobrir. Recentemente dei uma palestra sobre a representatividade do negro no quadrinho, tirando essa questão também do quadrinho super-herói e o negro dentro do quadrinho super-herói. O quadrinho, o negro é representado não só no super-herói, como em quadrinhos diferentes, né? Europeu, quadrinho underground, né? Todos esses tipos de quadrinho. E eu acho super interessante sobre essa questão de quadrinhos, né? Porque eu e os quadrinhos, nós somos quase que diametralmente ligados, né? A gente tem uma ligação grande. A minha vida inteira eu li quadrinhos, a minha vida inteira eu me interesso por quadrinhos e eu gosto de compartilhar com as pessoas esse meu gostar. Porque eu sempre falo, quadrinhos serve para tudo na vida. Quadrinhos te educa,
quadrinhos serve como entretenimento, quadrinhos serve para qualquer coisa. Sempre foi algo muito pessoal meu, né? Tanto que eu fico super feliz quando eu faço os eventos na Gibiteca, na Biblioteca do Ano Barreiro, que tenha um viés sobre quadrinhos, no caso. Porque esse é um modo de eu dizer assim, compartilhar algo que eu gosto muito, né? E também ter amigos como o Daniel, como o Raimundo Neto, que são pessoas, né, envolvidas de algum modo, totalmente mergulhadas nesse mundo dos quadrinhos. Eu também tentei já me envolver tecnicamente em quadrinhos, né? Fiz uma história em quadrinho que já está feita, mas nunca publiquei na vida. Comprei um personagem, assim, acho que nunca vou publicar essa história. É complicado, já está 4 anos da história feita lá em casa, né? Desenhada, mas eu nunca publiquei. Publiquei. Foi só por turma. É porque eu fiz um curso no Instituto Daniel Brandão, né? Daniel, que eu até falando aqui com ele, que foi um curso muito, assim, que eu aprendi certas coisas que eu não sabia. É porque a gente, quando é colecionador, ou mesmo uma pessoa que vê de fora o quadrinho, né? O fazer, porque eu sou leitor, né? Eu não fazia. E no curso que o Daniel início, lá no estúdio dele, cara, eu aprendi várias coisas. Assim, abriu um leque de possibilidades muito grande, né? Porque eu acho que quadrinho é aquela questão. É um meio de você se expressar. A pessoa não faz um quadro, a pessoa faz um quadrinho para se expressar. E o Daniel ensinou muito bem isso. Não é você, digamos, pegar o quadrinho de você fazer um super-herói. Às vezes você pode contar algo da sua vida, né, no quadrinho. Você pode se expressar através disso, né? Porque o quadrinho é um meio, né? Outra coisa que eu sou muito envolvido com quadrinhos é fazer os eventos, trazer quadrinistas de fora, pesquisar. Tá aí. A última pessoa que eu trouxe para cá foi o Gonçalo Júnior. Cara, eu fiquei abismado, cara. É uma máquina de pensar, né, Gonçalo? O Gonçalo, ele escreveu simplesmente Guerra dos Gibis, a história das primeiras editoras que editaram quadrinhos no Brasil nos anos 30. Quer dizer, o cara fez uma super outra pesquisa. O cara escreveu um outro livro chamado Maria Erótica, que é sobre a história dos quadrinhos eróticos entre 64 e 85 aqui. E o último livro que ele lançou foi sobre o criador de Cisco Kid, o Salinas. Que no livro, quando você lê o livro, não é a história só do desenhista e roteirista de Cisco Kid. Cisco Kid, para quem não conhece, é um cowboy. É um cowboy, mas é mais no estilo mexicano, assim. Ser um cowboy americano típico não. Até porque ele é pelo argentino, no caso, né? Mas ele conta nesse livro a história dos quadrinhos na Argentina. E sempre é algo que me interessa também, porque por trás desses criadores, os desenhistas e roteiristas de quadrinhos, existe um ser humano, existe uma história. E o Gonçalo Júnior, que eu trouxe para cá, ele contou uma coisa interessante. Todos vocês aqui participam disso daí, dessa história. Vocês têm que saber que por detrás de uma revista que você lê, existe gente, existe uma história de vida, né? Existem pessoas que pensam, pessoas que têm seu posicionamento político, social, tem o seu pensamento, né? E isso o Gonçalo deixa muito enfático nos livros dele. E eu acho que o Ceará está precisando de escritores, né? Escritores não, de pesquisadores que façam livros sobre, por exemplo, o Manicomics. Eu acho que essa questão do Manicomics ter ganhado os prêmios no HQ Mix, lá em São Paulo, né, no caso, importantíssimo. Pouca gente conhece essa história. A oficina de quadrinhos, que surgiu em 1985, que foi feito pelo professor Geraldo Gebrino, completou até recentemente 30 anos de existência. Pouca gente sabe disso. Até o cantor Falcão, que é muito conhecido, que é um humorista, participou da primeira turma, né? Então, essas histórias têm que ser contadas. Como o Daniel faz os quadrinhos dele, tem a ótima tira que eu leio todo dia quando eu chego no trabalho também, estava comentando com ele, parabenizando, porque é uma tira maravilhosa. Eu fico abismado, porque é uma tira que sai todo dia. Como ele tem criatividade para isso? Fazer uma história todo dia
é algo super complexo, né? Nem todo dia que você tem aquela ideia, não, eu estou com aquela ideia, né? Então, pessoal, eu vim aqui para contribuir, né? E eu digo uma coisa, o que eu puder fazer pelo quadrinho, pelas pessoas que gostam, querem abraçar a causa dos quadrinhos, farei. Eu sempre digo, eu sou diretor da biblioteca pública, mas antes de tudo sou uma pessoa apaixonada por quadrinhos. Quando eu recebi o convite, eu fiquei encantado, porque é um assunto que eu gosto pra caramba, como disse o Daniel. Eu acho que independente da gente ser o Daniel no caso é evangelista e eu gestor, mas todos aqui comungam dessa paixão pelo quadrinho e dessa paixão para tornar o quadrinho acessível às pessoas e dizer, o quadrinho não é só aquilo que está sendo adaptado da Marvel e da DC Comics para filme, não é só aquilo. O quadrinho é muito mais do que aquilo, é muito mais. Se vocês pensam que o quadrinho é o Homem-Aranha, Superman, como disse o Daniel, o Capitão Rapadura, que pouca gente conhece, personagem cearense, e tem mais de 40 anos de existência, e pouca gente conhece. A gente tem que começar a ver quadrinho como linguagem. A gente não vê cinema como linguagem? Cinema é linguagem, pessoas fazem filmes diferentes, não tem mais que ver. Quadrinho é a mesma coisa. Existe quadrinho para toda a idade, toda a temática e todo o discurso, né? Muito obrigado, tá bom? Boa tarde. Não tinha cadeira para esse povo aí atrás, não? É Maria, não ia assistir assim em pé, né? Se quiserem ficar aqui na frente, ó, pode ficar. Quem tiver joelho aí para poder ficar de cócora aqui, ó. Bom, gente, meu nome é Raimundo Neto. Eu sou escritor, sou editor. Na apresentação coloco que sou quadrinista. Uma época eu já me atrevi a produzir quadrinhos, mas hoje eu estou trabalhando mais em prol dos quadrinhos do que necessariamente com quadrinhos. O Eduardo, inclusive, estava falando, né, que ele falou 2 vezes que era diretor da biblioteca do Lobo Barreira, mas para quem não conhece, é a Biblioteca Pública Municipal, né? É a principal biblioteca pública aqui do município. E é a que tem a Gibiteca de Fortaleza, que foi uma conquista muito grande e que ele participou desse processo também, ele acompanha durante até os fóruns, acho que chegou a participar dos fóruns, não foi, Eduardo? Então é uma graça você ter na biblioteca uma pessoa que é fã de quadrinhos, que é apaixonada por quadrinhos, né? Então a gente acredita que pode ter muitos resultados a partir dessa presença do Eduardo na biblioteca, além de que ele pesquisa quadrinhos, né? Ele não só apenas toma conta do que tem lá no acervo lá na biblioteca, mas ele também pesquisa sobre quadrinhos. Eu acho que é uma das ações que está precisando acontecer mais e já acontece no Brasil e muita gente não sabe, né? Inclusive o troféu HQ Mix, que é o maior prêmio dos quadrinhos da América Latina, hoje já premia quem tem trabalho de tese, de mestrado ou mesmo de doutorado em cima desses quadrinhos. Pronto, que bom, vocês estão vindo aí. Pode sentar, gente. Estão se encostando, chegando junto. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês aqui da frente, para vocês que estão aí atrás. Quem de vocês gosta de quadrinhos? Quase todo mundo, né? Ele levantou a mão e olha aí. Pois, gente, eu também, quando criança e quando adolescente, eu gostava muito de quadrinhos, né? Inclusive, quando a pessoa pergunta, porque hoje eu escrevo, eu tenho mais de 11 livros publicados, quando a pessoa pergunta o que você lia, eu disse, se for de livro, eu falo de Monteiro Lobato, né? Minhas primeiras leituras foram Monteiro Lobato, mas em termos de leitura sem ser livro, as minhas primeiras leituras foram os quadrinhos, né? Eu me lembro que eu morava no Rio de Janeiro e meu pai, que não queria que a gente ficasse no meio da rua, porque o Rio de Janeiro é muito perigoso, nos anos 70, muito perigoso, e aí ele na época tinha um costume de trocar revistas, né? Que era muito mais barato do que comprar, então ele trocava revista, tinha 6 filhos, então todo dia, toda semana a gente estava com um batalhão de revista para ler, de super-heróis, da Disney, algumas da Mônica, que na época a Mônica não era o que ela se tornou hoje, mas a gente tinha muito acesso a revistas de quadrinhos, principalmente de personagens americanos, né? Eu gostava muito
por exemplo, da família Buscapé, eu gostava muito do Repita Zero, do Pinduca, Pafuncio, Popeye, coisas que hoje em dia talvez vocês nem saibam que existem, né? Quem que conhece esses personagens? De vocês? Só os mais sérios, né? Pois é. Inclusive saiu um dia desses o Gustavo Machado falando sobre isso, né? Ele dizendo como é incrível que nos anos 60, 70 nós chegávamos na banca de revista, era uma vitrine de revistas em quadrinhos maravilhosas, você tinha um acervo fantástico, inclusive da Hanna-Barbera, né? Muitos personagens da Hanna-Barbera, que era o maior sucesso na TV, até nos quadrinhos, na minha época de criança, ou mesmo na adolescência, e que hoje em dia você não vê mais, é raro você encontrar, né? E hoje, pelo menos, eu vou na banca, e durante muito tempo, quando eu ia para qualquer cidade, o primeiro lugar que eu procurava era uma banca. Eu me sentia em casa em banca de revista, né? E eu chegava no interior, via na pracinha, tinha uma banca, eu disse, pronto, é lá que eu vou ficar. Mas hoje em dia não, hoje está difícil, né? Você chega, são poucas as revistas. Vocês aí atrás, os mais jovens, que disseram que gostam de quadrinhos, vocês leem o que hoje de quadrinhos? Turma da Mônica, é o que sobrou, né? Caramba, é verdade, isso é complicado. A Turma da Mônica é bom, mas a vida não é feita só de Turma da Mônica, né? Muita coisa, por incrível que pareça, o nosso mercado editorial virou outra coisa. Hoje a gente está vendo uma proliferação muito grande, né? Como o leitor de quadrinhos cresceu, aquele leitor de quadrinhos da minha geração cresceu, está trabalhando, está ganhando dinheiro, então eles começaram a publicar mais, investir mais nas graphic novels, né? Nas compilações, que nem sempre são tão baratas, mas parece que é o que vende mais, né? É uma coisa difícil, né? Mas felizmente nós temos os autores independentes, né? Que são aqueles artistas, que pode ser cada um de vocês aí, né? Porque a gente nunca sabe quem é um artista, né? Às vezes a pessoa é anônima e a gente é acostumado apenas a reconhecer Maurício de Souza, Ziraldo, e eles são muito bons, com certeza. Mas nós temos muita gente aqui que produz aqui no Ceará, por exemplo, e que muitas vezes a gente não conhece nem pelo nome, mas que tem uma produção boa. E só não é melhor porque muitas vezes ele não tem tempo de investir mais nessa produção. Nós temos aí o exemplo aqui do Daniel, né? Daniel que assumiu um ato louco, né? Que é loucura, né? Você publicar todo dia uma tira no jornal, né? Isso aí é que não tem o que fazer, né? Publicar todo dia uma tira no jornal. E aí a gente vê a qualidade do trabalho dele, como de várias outras pessoas. Ele citou aqui a oficina de quadrinhos da UFC, que hoje em dia ainda existe, né? E está funcionando. Eu tive a oportunidade de ir agora recentemente participar de umas aulas lá, e como é bacana você ver aqueles jovens, geralmente são jovens, não que seja preso a isso, mas eles se dedicando, buscando conhecer, porque a gente pensa que conhece quadrinhos, a gente pensa que conhece quadrinhos. A gente, se aproximando um pouco mais das pessoas, começa a descobrir que mesmo aquelas pessoas que dizem gostar dos quadrinhos, não sabem ler quadrinhos, né? É uma coisa estranha. Por quê? Porque para você ler com profundidade quadrinhos, você tem que reconhecer a linguagem dele, saber cada coisa, porque eu não sei se vocês sabem, mas o formato dos requadros, dos quadros, os efeitos que você coloca, da mesma forma os balões, né, que muita gente nem precisa dizer, já sabe quando é um balão de fala, que está gritando, ou quando está cochichando, você percebe, você faz, ou quando está pensando, não é isso? Da mesma forma, existem várias técnicas no meio dos quadrinhos, numa revista de quadrinhos, que o autor, quando ele está pensando naquilo, ele está querendo imprimir uma velocidade, um tempo, um momento, ele quer chamar mais atenção para uma coisa ou para outra. Existe todo o trabalho do artista que muitas vezes não é visto pelo leitor, digamos assim, que seja pouco frequente, porque ele não percebe. Muitas vezes ele lê o que está no balão e pronto, ele pensa que leu, e perdeu a oportunidade de aproveitar o potencial daquela expressão que são os quadrinhos. Pensando nisso, né, a gente, inclusive, eu trabalho hoje na Fundação Deval Vitor Rocha, que é uma instituição que ela foi criada pela empresa jornalística O Povo, o jornal O Povo, que temos vários trabalhos culturais. E entre os trabalhos que foram feitos ultimamente, né, porque eu tive um momento nos quadrinhos, como eu falei, mas depois eu saí,
comecei a escrever literatura, mas os quadrinhos não saíram de mim, né? Eu gosto demais de quadrinhos, e a gente pensou em fazer um curso, que foi esse curso básico de histórias em quadrinhos, que ele foi encartado no jornal O Povo, eram 12 fascículos, 12 videoaulas, e que eu convidei algumas pessoas para trabalhar comigo, entre eles o Daniel Brandão, que foi coordenador de conteúdo e também autor de um dos fascículos. Era um curso à distância. Na época as pessoas diziam assim, mas será que vai ter público? Será que alguém vai se interessar por isso? Porque quadrinho é coisa de menino, né? E a gente sabe que não é, né? Embora ainda exista esse discurso, mas está cada vez mais reduzido, mas a gente sabe que quadrinho não é coisa de criança. Tem muito adulto que lê e não tem coragem de dizer que lê, né? Então, assim, a gente fez esse curso teve um movimento danado, foi muito legal. Inclusive, com ele nós ganhamos o troféu HQ Mix em 2017, né? Pela ação do curso. Inclusive, quando a gente foi receber esse prêmio lá em São Paulo, as pessoas disseram assim, é engraçado que ninguém nunca tenha feito um curso de quadrinhos à distância. Mas por que não? Por que não, né? Foi uma coisa interessante, foi a primeira vez que aconteceu um curso dessa natureza. E como nós já tínhamos esse respaldo, nós brigamos, inclusive eu tenho que acentuar, o primeiro curso, como esse segundo curso que nós fizemos em decorrência do primeiro, foi por conta e apoio da Secretaria de Cultura de Fortaleza, né? Nada mais natural, ela que tem uma biblioteca também nos ajudar a fazer esse curso, né? Então nós tivemos já essa segunda experiência, que foi esse outro curso que nós terminamos esse ano, que é o curso Quadrinhos em Sala de Aula. Ou seja, primeiro nós vamos falar sobre a linguagem dos quadrinhos, como é que é o trabalho dos quadrinhos, o mercado dos quadrinhos, sobre as técnicas de quadrinhos, que foi o primeiro curso. Era aparentemente mais focado para aquelas pessoas que queriam ser quadrinistas, que queriam saber como fazer quadrinhos, mas na realidade tinha um viés por trás também, que era fazer com que as pessoas entendessem que quadrinho não era só automaticamente o que era estampado naquelas páginas. Existia uma coisa por trás, existiam segredos na criação disso aí, e que aquela pessoa que não queria ser quadrinista, mas gosta de quadrinhos, ia se tornar um leitor de quadrinhos mais crítico, mais reflexivo, ia saber eleger melhor os seus quadrinhos, né? E de repente ter um trabalho crítico também sobre o próprio, poder conversar de uma forma mais crítica sobre a produção daquele quadrinho, né? Então a ideia era essa. E aí naquela época a gente foi conversar com o deputado Renato Roseno, que eu conhecia e acreditava que ele era acessível a uma proposta que a gente fez, que foi criar o Dia Estadual do Quadrinho, que não existia. Existe o Dia Nacional do Quadrinho, mas não existia um Dia Estadual do Quadrinho, né? Que está perto, que é dia 28 de setembro, que é o dia de aniversário do nosso maior, talvez, quadrinista, historicamente falando, que é o Luiz Sá. Então, a gente chegou para o Renato Roseno e falou, Renato, a gente queria criar esse dia, mas não fazer um dia apenas para ter um dia de folguedo, de festa, não é isso não, porque esse negócio de dia do pai, dia da mãe, isso aí não tem muito valor não. A gente imaginou que era um dia para reflexão, para se pensar nos quadrinhos, e que a gente podia fazer algo mais. E de fato foi criada essa lei, foi assinada pelo governador, onde além de ser instituído o Dia dos Quadrinhos, como 28 de setembro, o Dia Estadual dos Quadrinhos, também era um dia em que as escolas da rede pública estadual fariam eventos em torno do quadrinho, que eram eventos formativos ou eventos culturais, e que seriam convidados artistas para poder fazer oficinas, palestras, debates. Na realidade, qual era a nossa intenção? A nossa intenção era fortalecer o mercado de quadrinistas cearenses e fazer com que eles fossem mais reconhecidos pelas escolas. O objetivo era esse. Então, depois que saiu essa lei, eu disse, pronto, agora esse curso de quadrinhos em sala de aula, e já tem outra pegada, vai ser um curso destinado aos professores, para eles entenderem como é que podem usar os quadrinhos em sala de aula. Eu usar quadrinho para ensinar matemática, eu usar quadrinho para ensinar artes, para ensinar português, para ensinar física, história, química, etc.
E a gente fez esse curso foi um sucesso. Nós tivemos 65.500 inscritos em todo o país, mais de 20 mil pessoas que tiraram a certificação. Esse curso, inclusive, a gente fez na categoria de extensão, juntamente com a UFC. Só de São Paulo foram mais de 20 mil inscrições. Esse curso não se prendeu aqui no Ceará, inclusive Fortaleza tem menos inscrições que São Paulo, para vocês verem a força do curso. E nós conseguimos trazer para participar desse curso personalidades famosíssimas do meio, que é o professor Valdomiro Vergueiro, a Sônia Bibi Luitem, Paulo Ramos, Lobo Chinem, Gaz Andraus, a Renata Farrar, que é dona de uma editora que trabalha com quadrinizações, adaptações literárias para quadrinhos, o Roberto Elise, o professor Roberto Elise, um dos pesquisadores mais antigos da área de quadrinhos aqui. Então, uma equipe realmente de peso que participou desse curso. Então, eu acredito que isso ajudou muito no sucesso do curso. A gente viu, pelo grupo do Facebook do curso, que muita gente estava criando gibitecas em escolas, estava fazendo trabalho, toda vez que saiu um módulo, olha que nós estamos fazendo agora fanzine em classe. Então, teve um retorno fantástico. É como a gente vê que os quadrinhos realmente eles têm força, eles têm capacidade. E a minha ambição, eu tinha a pretensão de que os quadrinistas cearenses entendessem isso. E eles procurassem fazer esse curso de quadrinhos em sala de aula, para poder saber eles como trabalhar esses quadrinhos em sala de aula, porque o professor, ele sabe de pedagogia, mas ele não sabe muito de quadrinhos. Então, ele vai entender isso aí, vai ver a importância e vai dizer, puxa, como seria interessante se eu tivesse algum quadrinista para trazer para a minha escola, ou para consultar, para a gente poder ter uma consultoria, para poder saber exatamente como fazer. E que aí o quadrinista diz, eu posso não entender muito de pedagogia, com o curso eu já vou ter essa compreensão, e vou poder trabalhar dentro das escolas, incentivar, e aí nós vamos começar a formar novos leitores de quadrinhos, mesmo com essa defasagem muito grande de quadrinhos nas bandas. Felizmente tem internet, e quadrinhos na internet você encontra muito, que esse é o meio de democratizar a presença do quadrinho. Então, dessa leva do primeiro trabalho, inclusive, a gente fez também uma antologia, que é a antologia HQ. Essa foi a primeira, nós estamos fazendo a segunda. E outra coisa muito interessante que a gente está fazendo nesses projetos, que a gente fez nesses projetos, é que nessa antologia, ao final, existe um DVD, onde tem um longa-metragem, um documentário em longa-metragem, com a história das HQs do Ceará, que é o primeiro registro histórico das histórias das HQs aqui no Ceará. Inclusive colocando coisa que muita gente não sabe, pessoas que fazem parte dessa história, da nossa formação quadrinística, e que muita gente não conhecia. O Eduardo, inclusive, falou a respeito dessa questão de registro, E Eduardo, nós vamos ter um livro que vai sair esse ano, contando a história do grafite, contando a história do curso da oficina de quadrinhos, e contando a história também, alguns artigos contando recortes da história também do Ceará, que também faz parte do projeto nosso com a Secutifor, nosso apoiador, Então, gente, assim, eu acho que os quadrinhos aqui no Ceará, nós temos potencial, nós temos um movimento muito grande, nós sabemos que tem muitas pessoas que têm interesse. Então, eu acho que o que falta mais é a gente conseguir nos reunirmos em torno de produzir quadrinhos de qualidade. E nós temos pessoas que sabem fazer, só faltam as condições. O Eduardo falou, que eu não vou publicar, não sei se eu vou publicar. Eu espero que no futuro nós tenhamos mais facilidade de publicar, com participação de editais, que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Não sei se os meninos querem falar sobre editais, mas é uma coisa muito interessante. Eu acho que pode ser fortalecido como política pública para os quadrinhos, tanto para as editoras, para favorecer as editoras que publiquem mais, que nós temos apenas 2 editoras aqui, ainda trabalham com selo, mas de forma de selo de quadrinhos, mas eu acho que muito pouco ainda, e para a gente produzir mais. Também, esquecendo de falar, a própria Secutifor tem um projeto que é o mercado dos quadrinhos, que também oportuniza que esses quadrinistas estejam num local, que é o mercado dos peões, para poder vender a produção deles.
E também eu acho que a divulgação é feita de uma forma protocolar, como costuma acontecer sempre nas ações da prefeitura, mas nós podemos criar formas mais interessantes ou unir mais gente para poder trazer público, porque o evento acontece, que é o mais difícil, o evento acontece, eles estão lá, eles estão doando o tempo deles para estar lá, o produto deles são bons, e no final o público não aparece, pelo menos não como deveria. Então, assim, a princípio é isso, e fica aberta a qualquer pergunta que possam querer fazer. Boa tarde, meu nome é Larise, eu estou aqui na condição de gestora da Secretaria Municipal de Cultura. E no primeiro momento eu vou falar que a educação é uma das prioridades da Prefeitura, e a gente entende que ela extrapola a Secretaria Municipal de Educação, tanto que a Secretaria de Cultura tem ações de fomento à leitura e faz a gestão de 3 bibliotecas municipais. Eu não vou me estender aqui no discurso, porque eu não sou nenhuma grande entendedora do quadrinho em si. Então, eu acho que eu posso contribuir mais aqui nesse momento, provocando algumas questões para o pessoal que realmente está mais qualificado para falar do assunto. Como eu estou vendo aqui que o público é mais da garotada da rede municipal, eu vou colocar 2 questões para debate. Acho que eu não lembro quem foi que perguntou qual eram os gibis que os meninos liam, né? E eles disseram que era a Turma da Mônica. Como que eles poderiam ter acesso a outros títulos? Qual é a forma que a gente tem aqui na cidade, que os meninos podem ter conhecimento agora de terem acesso de forma fácil a outros títulos e expandir as possibilidades deles na condição de leitor? Mas se a gente pensar que esse momento de repente pode despertar o interesse de algumas pessoas aqui para entrarem mais nesse universo, quais seriam as possibilidades que eles têm de trabalhar nisso? Tem alguma oficina que tem alguma ferramenta que eles têm acesso hoje para eles conhecerem mais os bastidores? Porque de repente um dos meninos podem olhar, eu me interesso, mas eu não sei desenhar. Eu me interesso, mas eu não escrevo tão bem. Nos bastidores dos quadrinhos, quais são as diversas modalidades de atividades que eles podem desempenhar e como eles poderiam iniciar essas atividades hoje? São essas 2 provocações. Olha, é uma resposta dificílima essa aí, porque, como eu estava falando, eu mesmo, quando eu chego hoje numa banca de revista, eu não vejo mais. Porque as revistas de quadrinhos, a vantagem dela sempre foi que ela era mais barata, né? Era mais barata. Você tem revistas, inclusive da Disney, mesmo quando eu não gostava muito da produção, ou a gente percebia um roteiro mais fraco, mas você encontrava revista a R$2, R$1, né? Hoje em dia você ainda encontra. Se você chegar no centro da cidade, você vai encontrar algumas bancas que vendem revistas usadas e vende super barato. E nos shoppings, às vezes tem aqueles quiosques de livro e também vendem um bocado de revista. É assim, ó, é uma bíblia da coletânea, revista Big, né, a coletânea da Disney. Então você vê muita coisa. E eu particularmente, assim, hoje eu não gosto muito de ler revista da Disney, né, mas assim, tem uns desenhos maravilhosos, né? As Disney... Existe da Disney, que a Disney parou de se publicar. Mas a gente encontra ainda, né? Eu estou dizendo aqui os sebos, eu estou dizendo os quiosques, porque eu sei que nas bancas não tem mais, né? A editora Abril cortou. Com motivos justos, né? Inclusive. Mas assim, você pode encontrar em sebos, você pode encontrar no centro da cidade, em bancas você encontra, né? Vai procurar, que vende revista usada. Nos shoppings você ainda encontra também, nesses quiosques que eles vendem revista, que são esses conjuntos, né? E tal. Mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa que está disponível. De fato, é por isso que eu falei a questão da internet, porque na internet você ainda encontra mais tiras, mas você encontra as histórias completas de outros personagens e colocam.
que também não é o ideal. Seria interessante que você fosse mais acessível, mas não tem. Isso é um problema que está acontecendo com o mercado editorial de uma forma geral. Inclusive, quem está acompanhando os jornais hoje está vendo que a própria Cultura, que chegou aqui no maior carnaval, fechou cada livraria, agora ela está fechando também, né? Ela vai deixar apenas alguns pontos estratégicos por questão de marca, de relacionamento, mas ela já acredita que tudo vai ser pela internet. Vão vender livro pela internet. Então, pelo que eu estou vendo, se duvidar, daqui a alguns anos ninguém vai sair mais de casa. Tudo é delivery, né? Você vai pedir uma namorada delivery, então vai ser tudo assim, né? Porque o que está acontecendo, e isso é sério, porque a livraria era um ponto de encontro, né? Se a gente olhar as histórias das livrarias, as livrarias eram onde os escritores se encontravam, onde se encontravam seus leitores, porque quem ia para a livraria geralmente era leitor, então tinha uma visão mais crítica, então tinha um acompanhamento, as pessoas trocavam ideias, relacionamentos, tinha gente até que se casava, né, a partir de contos em livraria, né? Porque a pessoa deu eu quero um namorado que leia, eu quero uma namorada que leia, né? Quando eu lia meu autor era fantástico, mas hoje em dia está sendo diferente. Então, nesse sentido, eu digo que essa resposta de encontrar esse material é difícil por conta disso. O mercado dos quadrinhos é uma oportunidade de conhecer pelo menos a nova produção dos quadrinistas cearenses. Enfim, é isso aí. Em relação à questão de como começar, bom, eu vou falar uma coisa, mas não é regra, né? Esse primeiro curso de quadrinhos, ensinando como fazer quadrinhos, ele vai ser lançado agora, acho que a partir da semana que vem ele vai ser relançado, o curso de quadrinhos à distância. Então, quem tiver interesse, pode procurar no site da Fundação Demócrito Rocha, que é o ava.fdr.org.br, ava.fdr.org.br, e você vai encontrar lá o curso, se você tiver interesse de fazer o curso básico de histórias em quadrinhos. Você vai encontrar lá o Daniel, J. Marreiro, o João Melo, o Júlio Belo e um bocado de outros quadrinistas aqui falando, ensinando como fazer quadrinhos. O Eduardo, por exemplo, eu acho que ele tem uma ótima oportunidade na mão, porque a Gibiteca, ela é um local preferencial para oferecer oficinas de quadrinhos, assim como tem palestras de quadrinhos, né? Então tem que aproveitar a dinheirama que tem, que é dinheiro demais, e gastar com isso também. Mas eu acho que para os alunos da rede pública municipal, tinham que encontrar esse abrigo de oficinas sendo realizadas com diversas temáticas dentro da Gibiteca. Eu acho que era uma proposta muito bacana, né, que acontecesse. E fora isso, existe o curso do Daniel também, são vários cursos, na realidade, eu acredito que ele vai falar sobre isso também. Eu não sei se existem outras oficinas ou cursos sendo ofertados pelo Dragão do Mar, pela Vila das Artes, talvez o Daniel saiba. Seriam outras oportunidades também de conseguir fazer de graça o curso, por exemplo. Então, eu queria só complementar aqui, ou reforçar, na verdade, bem, que existe a própria Gibiteca como uma alternativa para você conhecer outros quadrinhos além da Turma da Mônica. Existem esses eventos, como o mercado, que acontece no Mercado dos Peões, na Praça Luísa Távora também tem um evento. Existem alguns eventos que são privados, né, como Sana, Geek Expo e tal. Esses eventos, eles normalmente têm o Beco dos Artistas, a Vila dos Artistas, e eles estão sempre apresentando quadrinhos, material autoral, e aí você não só conhece material diferente, mas também você tem contato direto com autores, uma coisa também interessante, e que eu acho que com essa crise editorial que está acontecendo agora, isso vai ficar cada vez mais forte. Eu escutei vários editores Brasil afora dizendo que a alternativa é estreitar mesmo os laços com os leitores, os contatos, investir mais em eventos, chegar diretamente no leitor, né? Já que as grandes lojas estão com essa crise muito grande, né? Então tem essas feiras, tem esses eventos, tem a própria Gibiteca e tem a internet. E realmente a questão de banca e livraria está ficando um pouco mais complicada. Mas a diversidade é muito grande. Eu morei fora, como eu falei para vocês,
e eu digo para todo mundo, até hoje, mesmo com a nossa crise, que aqui no Brasil a gente tem mais acesso a quadrinhos do mundo todo do que os americanos. Lá eles são muito protecionistas, muito fechados no mercado deles, internos. Então tem vários autores europeus, argentinos, japoneses e tal, que a gente não acha lá, ou não acha fácil lá. E aqui a gente acha com mais facilidade, não que seja 100% fácil de achar aqui, mas aqui a gente ainda acha com mais facilidade. Então, existe uma diversidade muito grande nos quadrinhos para isso. Em relação a como proceder, assim, também o Raimundo respondeu muito bem. Existem opções privadas e públicas, né? A minha instituição ela é privada, a gente oferece vários cursos. Sobre as oportunidades públicas, tem a própria Gibiteca, que com alguma frequência oferece cursos ou palestras relacionadas a quadrinhos. Tem a oficina de quadrinhos da UFC, que está ativa, é anual, se não me falha a memória, né? Abre vagas, tem seleção, todo mundo pode fazer. Tem oficinas e cursos eventualmente em Pucas, no Porto Iracema das Artes, na Vila das Artes, enfim. Existem muito mais opções hoje em dia do que em 98, quando eu abri o curso pela primeira vez, né? Isso, tinha muita coisa, assim, muita saída. Mas, na verdade, o que eu queria falar a respeito dessa segunda pergunta é justamente que áreas a gente pode atuar, né? Quando a gente pensa assim, eu quero trabalhar com quadrinhos, o pensamento mais comum é, eu quero trabalhar desenhando. De vez em quando ainda tem um pensamento que quero trabalhar escrevendo, e de vez em quando tem um pensamento que quero trabalhar escrevendo e desenhando. Mas ninguém pensa em todas as etapas que são necessárias e vários profissionais podem trabalhar com isso, como a colorização, o letramento, a editoração, eventos, crítica, pesquisa. São muitas áreas diferentes que você pode trabalhar dentro do universo dos quadrinhos. E o que eu acho mais importante de falar agora para terminar minha fala eu estou há 22 anos trabalhando com isso e eu sou uma pessoa absolutamente convencida de que você não precisa saber desenhar uma única linha para fazer quadrinhos, né? O próprio Eduardo, que foi meu aluno, fez uma prova, a história em quadrinhos que ele publicou lá no nosso curso, se fez através de fotografias. Então você pode usar imagens, você, na verdade, precisa usar imagens, né, que estejam a serviço de um texto, mas essas imagens elas não precisam ser desenhos, muito menos desenhos sofisticados, né? Então o quadrinho é um meio muito democrático, ainda é um meio barato comparado com os outros, como o cinema, por exemplo, e é acessível. Então eu espero que quem tem aí alguma vontade de fazer quadrinhos, tome coragem, com lápis, papel, borracha, uma caneta, bic, aí dá para fazer muita coisa. Eu acho que hoje eles responderam tudo, né? Não, assim... Acho que eu ia falar mais sobre a Gibiteca. Assim, as ações da Gibiteca são, como eu falei, né? Essa questão das palestras, né? A gente está tentando fazer um diálogo agora com uma pessoa que vai realmente ministrar uma pequena oficina, né? Para ensinar as pessoas a fazerem quadrinhos, né? Amanhã, inclusive, essa pessoa falou para mim ontem, eu estou falando aqui de primeira mão, né? Para a gente fechar uma parceria, né? Ele faz parte de uma ONG, né? Que trabalha com quadrinhos e está precisando de um espaço. E a Gibiteca vai ser esse espaço para ele. A Gibiteca de Fortaleza fica lá na Avenida da Universidade, 2572, de frente para a Casa Amarela, dentro da biblioteca do Lô Barreiro. Fica lá nos fundos da biblioteca. Apesar que ela fica lá, são duas entidades particularmente diferentes, né? A Gibiteca já trabalha com outro nível de cultura, e a biblioteca trabalha com outro tipo de cultura, mas as duas dialogam muito bem, né? Até porque, quando eu fui colocado como diretor da biblioteca, antes eu trabalhava só na Gibiteca de Fortaleza, e eu sempre quis criar esse diálogo entre as duas instituições, porque eu acho que livro e quadrinhos tem um ótimo diálogo, são algo para ler, né, a princípio, né, mas são leituras diferenciadas. E quando tanto o Daniel e como o Raimundo falaram sobre essa questão de você ter acesso à
leitura hoje em dia, e os personagens, como o Raimundo falou, meu pai, Recruta Velho, né? Eu acho hoje em dia uma coisa super interessante sobre isso. Eu, que já sou um leitor antigo, como o Daniel e o Raimundo, a gente consegue encontrar na internet procurando através das nossas experiências de leitura. Mas, cara, a coisa mais fácil do mundo é quando você coloca no Google Imagens Recruta Velho. Vai baixar tanta tira do Recruta Velho que você fica assim enjoado até de ler. Eu acho que a questão é a curiosidade de você. Não é tanta questão de encontrar. Claro, nós encontramos isso numa banca. Se pensar no Eduardo, no Daniel, no Raimundo nos anos 80 ou nos anos 90 mesmo, a gente não tinha acesso a algo que a gente pudesse ver virtualmente. Às vezes eu ia numa banca de revista comprar uma revista porque, a cor, o personagem eu não conheço, vou comprar para explorar, né? Mas hoje em dia a internet, ela te faz isso. É tanto que hoje em dia eu tenho amizade com vários autores de quadrinhos que eu lia quando eu era criança e adolescente. O último que eu coloquei agora foi o Rick Veitch, que é o desenhista de Monstros do Pântano. É um quadrinho da DC Comics, né? Americana. Ele é americano, fez tal. E é isso que eu estou dizendo. Mas foi por curiosidade. Eu coloquei o nome dele, Rick Veitch. E sabe que ele publica lá na página dele no Facebook os trabalhos dele. E ele fala que diz que a maior honra dele é quando você está lendo o quadrinho dele. É tanto que ele abriu agora um post, agora recente, tire uma foto lendo o que eu desenhei e publique na minha página de Facebook, porque isso daí me faz muito bem, porque o meu trabalho estava sendo lido por você. Eu acho que o que move o Maurício de Souza no viral é exatamente isso. E sobre escolas públicas e quadrinhos, eu tenho uma coisa a falar também. Eu fui, antes de ser diretor da biblioteca, antes de ser qualquer coisa na minha vida, eu fui professor também de escola pública, né, municipal, no interior aqui do Ceará, né? E eu descobri que hoje em dia todas as bibliotecas de escola têm algum tipo de quadrinho. Todas. Eu não estou dizendo todas. Tanto a estadual como não tem um espaço do quadrinho. Porque o quadrinho dentro da biblioteca é tratado como se fosse um livro. Mas se você procurar bem, todos eles têm. Quando o Raimundo falou dessa questão do curso, que preparava professores e outras pessoas para entender o quadrinho e a linguagem, eu fui naquela culminância do curso, né? Falei com o Valdomiro Vergueiro, que é da minha área, ele é bibliotecário igual a mim, né? Formação em biblioteconomia. E eu falei com ele no lado de fora uma coisa que eu achei interessante. Muitos professores falaram assim, que depois que participaram do curso, descobriram como utilizar o quadrinho para incentivar a leitura dos jovens, né? Isso é fundamental. Mas é aquele aspecto. Você tem que ser um professor que conheça o quadrinho, você tem que fazer ações que desperte a curiosidade de cada aluno a procurar. Como eu, Daniel e Raimundo procuramos, em uma certa parte da nossa vida, até hoje eu procuro, né? E despertou a curiosidade, ele vai encontrar. A pessoa vai buscar de qualquer jeito, como o Daniel foi para os Estados Unidos fazer um curso na Joy Builder School, como eu tinha essa vontade de conhecer os autores dos meus quadrinhos e tinha vontade também de fazer os eventos, porque no fundo, quadrinho, você tem que compartilhar o amor por essa arte. Eu tenho uma casa na Praia do Futuro dos meus pais, aí tem várias crianças que não é quadrinho copiado, não é quadrinho do Homem-Aranha, do Batman, não. São quadrinhos feitos por artistas independentes brasileiros que eles disponibilizam gratuitamente para você baixar e ficar lendo na sua casa. E como a nova geração é muito ligada às chamadas telas, né? Essas telas menores, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade para a tela menor. Eu só consigo ler tela maior, então pegando o quadrinho. Mas vocês que são jovens, vocês estão acostumados com os smartphones. Vocês estão acostumados a ler, assistir filmes, vídeos, tudo. Eu digo que tenho incapacidade. Eu não consigo ler muito bem, assistir muito bem filmes ou coisas no smartphone, mas vocês conseguem.
Porque vocês estão pegando a linguagem, vocês têm essa tecnologia, que não é uma tecnologia que pertence a vocês. Vocês nasceram nessa tecnologia. Eu não nasci, eu aprendi a utilizar a tecnologia, que é diferente. Na época, quando eu era criança igual a vocês, essa tecnologia não existe, não existia. E eu acho que vocês devem se aproveitar disso. É uma tecnologia legal. Agora tem um porém. Cada um de vocês escolhe o que quer ver. É diferente da televisão, antigamente, né? Você ligava, desenho animado só passava de manhã cedo, né? A parte da tarde passava novela, né? E a minha mãe gosta de assistir até hoje novela, meu pai também. Então é essa a questão. Você pode ver o desenho animado a hora que você quiser no seu smartphone, dentro da internet, você vê direto. É a mesma coisa de quadrinho. Se você quiser ler um quadrinho digital, você lê a hora que você quiser. E é isso que eu estou dizendo. O quadrinho físico é importante, ler na mão é importante. Mas você tem que criar os seus acessos. Você tem que dizer, eu quero ler esse quadrinho porque me interessa por isso. Não é porque o seu pai está pedindo, não. Você tem que criar aquele hábito. Você. É difícil, é difícil. Tudo na vida é complicado. Ler um livro é complicado entender pela primeira vez. Ler um quadrinho é complicado. Até um quadrinho da mãe é meio complicado. Mas quando você começa a gostar, você começa a aprender com ele, né? Porque é exatamente isso que o quadrinho ou qualquer tipo de arte, cinema, qualquer tipo de arte faz. Ele constrói com você. Ele é uma ferramenta de construção da personalidade, construção do que você vai ser no futuro. O Daniel lia muitos quadrinhos e queria se tornar quadrinista. Eu lia muitos quadrinhos e queria me tornar uma pessoa que trabalhasse com alguma coisa de quadrinho. Assim, eu trabalho fazendo os eventos. Isso já me satisfaz. Eu não quero ser um quadrinista igual o Daniel Brandão, né? O Daniel, como eu digo, eu quero ter uma vida, exatamente. Obrigado. A Caixa Cultural está com uma exposição de entrada gratuita sobre um quadrinista. Rafael Sica, exatamente. Exato. É o Ordinário, não mesmo? Não é quadrinhos Ordinário? É o Ordinário. Sei que eu vou hoje pela segunda vez, gostei muito da primeira vez que eu fui, hoje eu vou de novo lá. E vale muito a pena conhecer, lá tem muito quadrinho, muita tira para vocês lerem. Então é mais uma oportunidade. Pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas, certo? Vamos fazer em grupo. Vocês podem fazer suas perguntas e o pessoal aqui responder. Alguém quer fazer alguma pergunta? Existe alguma diferença entre HQ e mangá? Não, são a mesma coisa. HQ é a abreviação de histórias em quadrinhos, como nós aqui no Brasil chamamos de histórias em quadrinhos, e mangá é como os japoneses chamam histórias em quadrinhos. Assim como Fumetti é histórias em quadrinhos em italiano, bande dessinée em francês, comics nos Estados Unidos, né? Arte sequencial, enfim, é um sinônimo, certo? Então não tem diferença. Mais alguma pergunta? Alguém mais, gente, na escola? Só à vontade, pessoal. Eu estou dando especificamente, porque eu já li antologia, inclusive muito bom. Eu queria saber como é a ideia de, junto com a fundação, de trazer esses 20 números quadrinhos, que é uma maneira sensacional, para poder fazer, porque eu já li e é maravilhoso. Agradeço, porque tive o desafio de ser organizador da antologia. Na verdade, agradeço sempre, já no privado, já agradeci muito publicamente, quero agradecer novamente ao Raimundo Neto por ter me dado essa oportunidade, não só pelo trabalho incrível que foi, mas pelo aprendizado que ele me proporcionou ao me convidar para ser o coordenador de conteúdo do curso, primeiro curso, né, básico de histórias em quadrinhos, e o organizador da antologia. Eram funções absolutamente novas para mim, e com total apoio
deles, de toda a Fundação Demócrito Rocha, eles tiveram muita paciência comigo e foi um curso à parte, digamos assim, que eu fiz. Sem falar também na questão humana, né? Que para mim foi muito bom poder lidar ao todo, né? Com tanatologia, curso e tal, mais de 40 profissionais da área, pessoas que eu já gostava, aprendi a gostar ainda mais, a respeitar ainda mais o trabalho, o profissionalismo. Então foi uma experiência absolutamente incrível, né? Os nossos critérios desde o início eram que os autores fossem cearenses e que representassem, fosse um recorte de toda a diversidade do que é produzido aqui, inclusive no interior, né? Então, assim, não dava para chamar todo mundo, infelizmente, existia um problema de espaço, eram 120 páginas, se não me falha a memória, ao todo, correto? É isso mesmo? E então a gente conversou, eu propus uma lista, e a Demócrito Rocha incluiu nomes nessa lista, e aí a gente começou a fazer os convites. Algumas pessoas não podiam participar, né? Mas a grande maioria, 90% das pessoas que foram convidadas toparam de antemão. Mas nós conversamos muito antes, justamente para sentir, para ver se a gente chegou perto desse objetivo, que era conseguir uma representatividade dessa diversidade de produção local. Alguma de publicação que não é exclusiva para... Não, acho que todas são inéditas, correto? Acho que todas são inéditas. Todas são inéditas. Meu nome é Graça, eu trabalho aqui no Observatório, faço parte da equipe. Eu não sei se vocês falaram isso, porque eu estava assim, meio na correria, mas eu queria saber quais são os critérios para participar desse curso do Demócrito Rocha e todos os critérios, né? Se é gratuito, se é pago, quais são os critérios. Eu acho também que interessa para quem está aqui para saber quais são os critérios para poder se inscrever, né? Tanto o curso básico de Histórias e Quadrinhos como o curso quadrinhos de sala de aula, como foram apoiados pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, ou seja, a produção toda do conteúdo, a organização, os profissionais que trabalharam, a impressão dos fascículos, tudo isso foi feito por meio desse apoio da Secretaria. Então foram cursos gratuitos, não foi cobrado nenhum tostão de ninguém, né? E a UANE, a Universidade Aberta do Nordeste, que é o núcleo de educação da Fundação Demócrito Rocha, a equipe toda participou desse processo. A gente agora, por conta do quadrinho de sala de aula, a gente viu uma demanda muito grande desse primeiro curso. Porque muitos professores disseram, puxa, agora eu estou empolgada e tal, onde é que eu consigo estudar isso, onde é que eu consigo tal. E mesmo a gente mandando muito conteúdo e muitos vídeos dos próprios professores, a gente decidiu novamente lançar o curso. Então, como todo o conteúdo já foi feito, tudo já está, o material já está preparado, os videoaulas e tal, então, a princípio, a gente não poderia cobrar nada. Porém, existe todo um trabalho de manutenção, porque tem que alguém ficar tomando conta, tem que alguém fazer o apoio de suporte, receber os telefonemas, olha, hoje a videoaula não está no ar, aconteceu uma coisa. Então, a própria questão da certificação. Então, nós estamos cobrando para esse curso todo, que é um curso de 120 horas aula, são 12 módulos e são 12 videoaulas, R$60. Estamos cobrando o valor de R$60 na inscrição apenas como manutenção, porque a gente vai precisar. Mas, ou seja, o curso a rigor, você não está pagando nada, porque um curso desse você não paga por R$60, que a gente sabe, né? E os critérios? A gente pede que as pessoas tenham, no mínimo, 12, 13 anos de idade, porque um adolescente consegue levar bem o curso, né? Talvez um ou outro momento, talvez ele tenha dificuldade, mas ele é feito de uma forma, na época a gente já, inclusive, eu lembro que quando nós nos reunimos a primeira vez, o pessoal, mas como é que eu vou escrever? Não se preocupe, vai dar certo. Aí a gente, na hora que foi estabelecer o texto, a gente colocou o texto com vocábulos fáceis, de formas bem diretas. É um curso
é um curso limpo, você rapidamente compreende o conteúdo e ainda tem de bandeja as ilustrações, ele é todo ilustrado pelo trabalho do Guabiras, que é um ótimo cartunista, ele fez um trabalho maravilhoso na época. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Alguém da escola? Vocês sabem como é que se faz a revista de quadrinho? Como é que você disse que gosta da Mônica, mas como é que sai essa revista? É o Maurício que faz aquilo tudinho. Ele faz sozinho aquilo ali. E ele pinta com o quê? Lápis de cor? Você não tem essa curiosidade não, gente? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Bem relacionando o que tem acontecido principalmente no mercado, a gente vê muito no YouTube, canais, onde o pessoal está se especializando nessas coisas, principalmente com filmes, né, da Marvel, que vai focando em quadrinho. Quero saber como é que vocês veem essa contribuição para o mercado, se ele apoia, concorre, como é que vocês veem isso, esse outra mídia? A contribuição dos youtubers, você está falando? Por exemplo, há canais que falar disso, especializaram nisso. Isso na verdade é muito bem-vindo, na minha opinião, né? Porque é mais gente falando sobre quadrinhos, divulgando quadrinhos. Existem muitos canais no YouTube, existem muitos Instagrams também, blogs, pessoas que leem quadrinhos e resenham quadrinhos, indicam quadrinhos, dão nota dos quadrinhos, né? São pessoas muito bacanas, inteligentes também, porque eles ganham quadrinhos de graça das editoras para resenhar. Mas assim, para mim como autor é interessantíssimo, assim, eu adoraria ter quadrinho meu resenhado para esse povo, porque eles atingem um público muito grande, né? De uma faixa etária também muito interessante, que é mais jovem, assim. Eu tenho uma filha de 14 anos, então eu sei o poder que um youtuber tem no dia a dia dessas pessoas, né? Dos adolescentes. Então é muito bem-vindo, na verdade, quanto mais melhor. Essa questão de conteúdo, eu trabalhei com quadrinhos em questão, né? Eu até dei entrevista com o Daniel. E agora eu estou trabalhando no pergaminho digital. São dois blogs de conteúdo nerd, né? Mas aí a gente inclui quadrinhos porque tem toda a ver com o conteúdo nerd, né? Eu acho super interessante essa questão de criar conteúdo. Por quê? Eu escrevi uma matéria sobre o Venom, que vai ter um filme agora, recentemente, né? E eu falei uma análise sobre qual quadrinhos do Venom foi tirada a qual história do filme. Porque o Venom pegou uma parte da vida dele na Marvel Comics, em quadrinhos, que ele virou um anti-herói. E o Venom que está sendo apresentado no filme é um anti-herói. Não é o Venom vilão inimigo do Homem-Aranha. E isso daí despertou muito. É tanto que teve 6.000 visualizações essa minha matéria. E eu achei super interessante isso. Porque às vezes a pessoa nem sabe que é um quadrinho, nem sabe de onde veio aquilo, assiste o filme como espectador comum. Quando lê uma matéria, um conteúdo, né, a pessoa já começa a ter uma visão diferente. É fundamental. Nos anos 90, foram criadas as primeiras revistas de conteúdo para quadrinhos, a Wiva e a Herói, né? Porque o que faltava, muita gente que colecionava quadrinhos, a gente não sabia o que era aquilo. Assim, a gente não sabia o que estava por trás daquilo. Não sabia, de nenhum jeito. E hoje em dia, esses sites, esses youtubers que trabalham, e até tem alguns youtubers que transformaram o seu canal em editora, né? Como a Pipoca Nanquim, que alguns aqui devem conhecer, outros não, né? E é isso que eu estou dizendo. Por quê? Quando o Daniel, no começo aqui da nossa conversa, falou sobre essa questão de o Brasil tem diversidade de quadrinhos, acreditem, tem sim. E tem aqui comprador para todo tipo de quadrinho. Eu vejo aqui uma penetração de quadrinho europeu que no mundo inteiro, assim, nem na Europa em si, entre eles, consegue ter. A gente absorve muita coisa. E só para terminar esse assunto, a Pipoca Nanquim lançou agora um quadrinho que é a história de um banco de praça. Exatamente. Um pedaço de madeira e aço. Aí eu fui comprar o quadrinho, né?
e fui falar para o rapaz que eu ia ler o quadrinho, né? Ia ler o quadrinho. Aí o rapaz falou assim para mim, o dono lá da Comic Shop, mas esse quadrinho não tem um texto, ele é só imagem. Eu falei, eu vou ler o quadrinho. É isso que eu estou dizendo. Qual é a única arte de todas, tirando a pintura, é claro, mas uma arte que tem uma narrativa tão precisa, uma narrativa tão intensa, uma narrativa, uma história, que pode ser mundialmente compartilhada, os quadrinhos? Porque esse autor francês não escreveu absolutamente uma palavra. Todo quadrinho são ações com pessoas e o banco como protagonista do quadrinho. E me lembrou muito um quadrinista americano chamado Will Eisner, que homenageou uma sargenta, um bueiro, né? Ele fez uma história em Nova York, se passa em Nova York, com um bueiro. É isso que eu estou dizendo. Às vezes o quadrinho é uma leitura que nem necessita de palavras. Você vê a sofisticação da arte, né? Uma arte que pode, uma pessoa que não sabe ler e escrever, ler o quadrinho e entender até melhor que uma pessoa que sabe ler. Porque é uma leitura visual, é a modernidade do quadrinho. O Will Eisner, que morreu no início do ano 2000, e eu li a biografia dele, ele termina com uma frase, a biografia termina com uma frase muito boa dele, que ele fala assim: eu vou morrer defendendo que quadrinhos é uma arte tão superior no sentido não de inferiorizar as outras artes, mas é uma arte para todos, é uma arte que você consegue. E uma vez eu dei uma oficina de quadrinhos, eu não sou desenhista, e eu pedi para os meninos desenharem, para as crianças desenharem o que quisessem da vida, no estilo que o Daniel também dá lá no estúdio. E uma criança desenhou uma cena em 3 partes, que era ela dormindo, e um menino assim, não era desenhado, muito bem desenhado. Na segunda, chega um rapaz e mata o menino, aí na última ela fica dormindo e o menino está morto. Eu perguntei para essa criança, era uma menina de uns 8 anos de idade, ela relatou como o irmão tinha morrido. Ela usou o quadrinho para expressar algo muito pessoal. Eu perguntei, por que você fez isso? Porque é a história que marca a minha vida. E ela usou, poderia ter usado um quadro, poderia ter usado feito um filme, ela utilizou a arte dos quadrinhos. É quando eu falo que o quadrinho não é só entretenimento, o quadrinho é uma forma de expressão. Ela quis expressar a dor dela de perder o irmão fazendo esse quadrinho. Esse quadrinho eu dei para o Iber, para as pesquisas do Iber Lima, que é um quadrinho cearense que trabalha hoje em dia com artes plásticas, né? É autor também, trabalha é um dos autores da antologia também, né? Então, pessoal, pensem bem, ela não colocou uma palavra e ela utilizou a mesma coisa que o francês utilizou, e ela teve pouquíssimas aulas de quadrinho. Ela apenas desenhou uma ação, um começo, meio e fim, e narrou uma história trágica. Você vê, né? É isso que eu estou dizendo. Aí as pessoas me perguntam, quadrinho é coisa para criança? Não, quadrinho é expressão artística, antes de tudo. Crianças se expressam com quadrinho, adultos se expressam com quadrinho, velhos se expressam, pessoas poderosas, em qualquer cargo, se expressam com quadrinho. Então, quadrinho você lê, você utiliza ele para se expressar. E eu acho que no máximo é isso. Cada um de vocês tem que utilizar o quadrinho do jeito que... eu quero ler o quadrinho, eu quero fazer quadrinhos, né? E eu acho que eles são fundamentais. E esses sites de conteúdo são fundamentais, porque eles te dão a base. Por trás daquele quadrinho existe um ser humano que escreveu ou desenhou um quadrinho, né? E às vezes, muitas vezes o site de conteúdo te diz por que o cara fez isso, né? Ou a mulher fez isso, né? No caso. Obrigado. Pessoal, tem 3 pessoas inscritas aqui para pergunta. Vou começar aqui. É só que você falou do quadrinho do Chavotei, que é Google, e tem um quadrinista brasileiro que ele tem 3 quadrinhos também, que é o Gustavo Duarte. Inclusive ele fez até Chico Bento para o espacial lá, e que é muito bom, que é quase todo mundo também. Pinto também é feito ele não tem tanto texto, mas aí tem 3 quadrinhos dele que eu indicar, que é Monstros, é Maravilhoso Call, Birds, na verdade são vários, Birds e Cats, que foi compilado, 2 foram compilados em
É só se indicação aí para. Você não precisa ler para poder ler o quadrinho, só esperar. Excelente. Tem que saber ler, mas Tem que saber ler mais, ler imagens, né? Boa tarde. A gente estava conversando e a gente quer saber de onde vem a inspiração de vocês para fazer a história de quadrinhos. Deixa eu só para agrupar as perguntas, tudo bem? Tudo bem. Onde que surgiram os quadrinhos? Vocês acham que dá para resolver? Agora para eu lembrar o que é que eu perguntava. Agora para eu lembrar o que era, peraí. Respira. Eu sou o Luiz, eu sou leitor de HQ também, mangá. Eu leio mais Star Wars mesmo, assim, que eu gosto muito. Pra mim, eu vejo, assim, o mangá e o HQ, eles são sinônimos, né? Você fala, são sinônimos de histórias e quadrinhos. Só que o mangá e o HQ, eles têm muitas diferenças, né? Tanto que um é mais, geralmente é colorido e o outro não é, porque preserva, sei lá, alguma coisa da cultura deles lá na produção desses quadrinhos. Só que quando você traz para o Brasil, existe um público para os dois, né? E geralmente tem gente que consome HQ que também consome mangá, e tem gente que só consome mangá e tem gente que só consome HQ. Qual é o mais bem recebido? Esse qual é o que tem mais público, eu diria? Mas, não sei se... Eu não sei se está perguntando para mim, mas quando falam sobre esse assunto eu não consigo não falar. Cara, a questão entre mangá e... Eu entendo o argumento das diferenças que os quadrinistas japoneses têm em relação a quadrinistas europeus, ou quadrinistas americanos, ou argentinos, né? Mas essencialmente não muda a linguagem. Mangá e HQ literalmente é a mesma coisa. É como se eu tivesse dizendo que histórias em quadrinhos e bandas desenhadas são coisas diferentes. É literalmente a mesma coisa. O que faz a gente pensar que não é, muitas vezes é a ordem da leitura. A ordem da leitura oriental é o contrário da nossa, e aí por questões editoriais, culturais e até contratuais, isso no Brasil foi mantido, e aí os leitores que costumam ler mangá tiveram que aprender a ler nessa ordem. O fato de ser em cores ou não ser em cores, tem quadrinhos coloridos e não coloridos, inclusive no Japão. Em todos os lugares do mundo, né? No mundo inteiro tem quadrinhos feitos em cores ou não. As cores elas devem ser quadrinho underground americano, né? Crumb e tal. Conan, todo preto e branco. A cor ela é mais um recurso narrativo, né? Quando utilizado, deve ser utilizado para contar a história. E às vezes ela não é necessária, né? Mas enfim, é só para reforçar isso. Sobre a tua pergunta especificamente, assim, eu acho muito difícil no Brasil a gente determinar qual das duas fontes de quadrinhos, né, se é a nipônica ou a não nipônica, que faz mais sucesso. Por exemplo, eu visitei agora em julho a JBC. A JBC talvez, junto com a Panini, seja a editora que mais publica mangá no Brasil. A editora principal, e ela é uma editora muito pequena, né? Muito enxuta e tal. Então, assim, eu imaginei que a JBC ia ser maior do que de fato é, né? Contrapartida, quando você vai em eventos como o Sana, ainda tem aquele evento aqui em São Paulo, só de anime, Anime Friends e tal. É uma febre, é lotado. Só que o FIC também é lotado, e o FIC não é voltado especificamente para mangá. O CCXP também é lotado, e também não é focado especificamente em mangá. Então essa é uma pergunta muito difícil de responder, até porque a gente não tem números oficiais das editoras para poder dar essa resposta. O que eu posso dizer é que ainda bem, não divulgam as tiragens, né? O que a gente pode dizer, ainda bem, é que a gente vive num país que tem uma diversidade temática de quadrinhos, que a gente aceita bem os quadrinhos japoneses, europeus, brasileiros e tudo mais, né?
Aí teve uma pergunta ali sobre a inspiração, né? De onde vem a inspiração? No meu caso, sempre depende do trabalho, né? Mas o que eu estou fazendo hoje em dia, que são as tiras diárias, o que eu posso te dizer com todo o coração é que tem que vir de todos os lugares. Eu tenho que estar atento a absolutamente tudo. Então, como eu ando com o meu celular o tempo todo, assim, praticamente todos os dias, mais de uma vez por dia, eu gravo algum áudio para mim mesmo. Eu tenho um grupo só comigo, sozinho, de WhatsApp. Me ensinaram a fazer isso. Só meu. E aí eu gravo áudio para mim mesmo, com as ideias que surgem naquele momento. Porque se você esperar, você esquece, né? Então, assim, eu já tive ideias de estar... Por exemplo, tem uma tira que eu fiz, eu levo todos os dias minha esposa para o trabalho e minha filha para o colégio. Então, eu estava parado no sinal e todo dia eu passava nesse sinal na frente de um prédio e tinha um senhorzinho esperando um ônibus do trabalho dele no mesmo horário, todos os dias, vestido do mesmo jeito que era o uniforme, né? Se alongando, cara, fazendo alongamento nas pernas, assim. Eu digo, cara, eu vou desenhar esse cara, vou fazer uma tira sobre ele e tal. Vem de lugares que você não espera, né? Eu não tenho como me dar o luxo, por fazer tiras todos os dias, de buscar uma inspiração em algo selecionado, digamos assim, né? Para a antologia, por exemplo, a inspiração veio de uma chateação que depois virou um prazer, né? Porque na minha rua passava um cara, infelizmente não passa mais, não sei o que aconteceu com ele, cantando a plenos pulmões, né? Muito alto. Eu moro no 20º andar, eu escutava perfeitamente o cara cantando. Fábio Júnior, né? Todo dia, 8 da manhã, de segunda a sábado. Então sábado eu era acordado pelo Fábio Júnior, né? Passando na rua. E eu ia pra varanda, eu não conseguia ver a cara dele. Teve um dia que eu, de pijama mesmo, corri lá pra baixo, fui na portaria e tal, para ver se eu achava o cara cantando. Achei ele no final do quarteirão de costas, assim. Eu cheguei a duvidar que era uma pessoa, de tão alto que ele cantava, né? E ele mudava de canção só quando virava um mês, né? Virava um mês, ele cantava uma outra música, todo dia a mesma música. Exatamente. E aí eu peguei uma música que ele cantava todos os dias e fiz um quadrinho com ela para antologia, né? Então, assim, a gente tem que estar atento a tudo, a detalhes, a pessoas, né? A gente tem que ser um bom ouvinte para poder ter inspiração para produzir alguma coisa que seja significativa. E a terceira pergunta, se não me engano, é sobre a origem dos quadrinhos, né? A origem dos quadrinhos, eu disse que poderia ser uma longa resposta, porque eu acho que tem duas possíveis. O quadrinho como linguagem, existem estudiosos que defendem a ideia de que ele já existia na pré-história, antes da escrita, com pinturas rupestres em paredes de cavernas e tal. Ali já era usado alguma coisa da linguagem dos quadrinhos, que eram imagens colocadas lado a lado, numa sequência, para contar alguma coisa, algum ritual, ou alguma caça, etc. Como meio de comunicação de massa, né, como um material que é publicado e atinge um grande público, a origem dos quadrinhos remete ao século XIX. A maioria dos autores concordam que surgiu na Europa, né, ao contrário do que outros defendem, que é o Richard Fenton Althaus, né, do Yellow Kid nos Estados Unidos em 1895, não é isso? Mas antes dele, na Europa, na Alemanha, na Bélgica e tal, e no Brasil, o Ângelo Agostinho, em 1869, foi aqui na Folha Fluminense, não é isso? Então, é muito difícil você delimitar um autor, um ano e uma obra, porque vários teóricos dos quadrinhos ficam discutindo, mas esse não usava balão, mas aquele ali, sei lá, desenhava com legendas e não com textos dentro dos quadros e por aí vai, né? Mas é século XIX e temos pioneiros, digamos assim, na Europa, Estados Unidos e Brasil. Ok? Respondi a sua pergunta?
Oi. Então, ok? Gente, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? E eu tenho uma primeira sugestão, não sei se já existe, mas assim, no meio dos quadrinhos, uma possibilidade de fazer oficinas itinerantes nas escolas, para pagar aquele mês, né? E também a questão da pirataria hoje em dia. Eu li por um site que a Panini derrubou o site, né? Mas eu sinto que vi uma transição. Como assim, no começo dos anos 2000, teve uma queda, passou um tempo. Tanto que você fala da questão das bancas caindo todas as vendas, né? Mas de 2010 para cá eu vejo um aumento dessa cultura. E da pirataria, mas também do consumo, né? A pirataria ela estimula um certo consumo, né? Como é que seja um negócio meio enviesado, um raciocínio, mas é um estímulo, né? E eu me pergunto se realmente não seria melhor conviver com ela e tentar trabalhar essa forma de, como seria a questão da Netflix, né? De avisar o preço. Temos um editor aqui já. Porque a pirataria também não é correta, mas existe um estímulo a partir dela, né? Como você trabalhou com ela, como fazer para não derrubar, mas procurar algum meio de facilitar o acesso, né? Pirataria de quadrinhos, de filmes. Não, eu acho assim, na minha opinião, o quadrinho se tornou uma coisa assim, pelo meu quadrinho Marvel e Comics, né? Depois das capas duras, né? Que tem uma discussão no Facebook entre colecionadores, por quê? O colecionador de capa dura é aquele cara que quando era criança comprava aquele quadrinho da Abril ou da Editorial dos anos 70, né? E não era um quadrinho assim, era um quadrinho que passava o tempo, se destruía, né? Se arrebentava. E depois, com a entrada da Panini, ela começou a fazer um quadrinho de luxo. Isso aumentou o preço, né? Aí surgiu os scans, né? Muita gente, tem gente que defende o scan e gente que abomina o scan. Mas eu falo assim, porque a gente está muito ligado a essa cultura das editoras grandes, Marvel e Comics, né? A gente consome muita coisa, tipo assim, quando você vai fazer uma palestra sobre quadrinhos, as pessoas já vão falar sobre super-herói. Ninguém faz escândalo na mão. Escândalo não se fazem. Ziraldo, por exemplo, cadê o escândalo do maluquinho? São pouquíssimos, raríssimos, né? Não, se tiver é pouco. É pouco. Mas o que acontece? Na minha opinião é isso. Por que se faz os piratas, digamos, do quadrinho americano e do quadrinho nacional, ou mesmo gente que produz quadrinhos sem parar, né? Tem gente que produz direto na internet e não é pirataria. As pessoas não consomem. Eu acho que tem que ser revista isso. Porque na minha opinião, por exemplo, os filmes da Marvel, eles não são filmes que induzem você a ler quadrinhos, os atuais. O Batman, em 89, foi um filme que fez todo mundo ler quadrinho. Por quê? Quando você ia na banca, a história é o one shot, aquela história única. Quando você vai assistir o filme do Homem-Aranha, aí o garoto, um dos meninos aqui, vai comprar a revista na banca de revista, a história já está no meio, a história está ainda em progresso, e ele vai ter que comprar umas 10 edições anteriores ou 10 edições depois para entender a história. Porque foi criada uma questão dos arcos de história, né? Esse arco, né? Que é uma história do começo, meio e fim, que pega várias edições. Eu acho essa questão da pirataria, é assim, por um lado está correto, realmente o quadrinho está muito caro, e as pessoas estão lendo scan. Mas tem muita gente que lê scan de quadrinho e compra depois o quadrinho na banca. Porque vai testar, imagina, você vai dar, digamos, R$39 no quadrinho, às vezes, e o quadrinho não vai te interessar de ler, de ter ele fisicamente lá na sua estante ou guardado para você. Estou falando isso mais para colecionador. Agora imagina, adolescentes, pessoas que não têm tanto poder aquisitivo de comprar, porque, cara, quadrinho hoje em dia é poder aquisitivo. Você tem que ter dinheiro para comprar muitos quadrinhos assim. É claro que existem quadrinhos baratos. Turma da Mônica eu vejo, que é um quadrinho super em conta. Mas, sim, infelizmente, não é uma coisa tão pirateada como é o quadrinho do Homem-Aranha, do Batman, né? Assim, na minha opinião, é um assunto assim que eu não tenho uma resposta. Não sei se o Daniel tem. Eu queria só complementar essa parte do poder aquisitivo, talvez você também responda.
Tem um pessoal ali atrás que tem vergonha de falar, e eles estão perguntando onde vocês compram os gibis de R$1, que eles ouviram. E aí vocês aproveitam e já entendem essa história aí poder assistir. Não, assim, sobre scan, crianças não façam isso em casa, né? Evitem pirataria em geral, na minha opinião. E eu acho que hoje em dia não tem uma justificativa para fazer mais pirataria. Já teve, com o que o Eduardo falou, mas hoje em dia, assim, com a Social Comics, Comixology, quem baixa, quem faz a pirataria do scan, lê na tela, né? Não tem problema de ler na tela. Então, quem não tem problema de ler na tela, há um preço muito baixo. Por exemplo, o Social Comics é R$20 por mês, né? A quem tem R$20 por mês para pagar, pode ler um acervo imenso de quadrinhos, legal, né? De maneira legal, pelo Social Comics, que é um aplicativo de leitura de quadrinhos. Mesma coisa com o Comixology, que é a mesma ideia do Social Comics mais americano. Tem o Webtoon também e tal. Se a sua justificativa for, vou baixar para ver o que eu gosto, para comprar depois, existem os previews, né? Existem os sites de preview, que tem resenha, resumo, umas 5, 6 páginas da história, que já é o suficiente para saber se você vai querer comprar ou não aquela edição, né? Então, assim, não consigo entender muito bem a justificativa por isso. Eu não sou uma pessoa moralista, mas nunca baixei quadrinho porque não leio na tela. Não leio na tela, né? Mas sou assinante do Social Comics porque eu procuro colaborar com o mercado com o máximo que eu posso, sempre. Então eu sou um cara que paga o Social Comics e não consigo ler na tela. Mas o que eu quero é que o Social Comics permaneça, tenha força, né? Então eu sou assinante de uma série de coisas que eu posso pagar, que está dentro do meu orçamento e que de alguma forma colabora com o mercado, especialmente o mercado nacional de quadrinhos. Sobre o quadrinho de R$1, aí o Eduardo também queria saber, eu também gostava, essa é uma boa pergunta. Não, porque tem aqui a Ravena, né? Fica ali próximo, ele vem cá pedir 1, 2, 3, 4, 10, né? Fica ali próximo da Praça Coração de Jesus, fica ali na Duque de Caxias. Tanto a Fandini também, não, a Fandini tem já a partir de 5 já o da Fandini, é mais perto. Fica ali próximo agora fica próximo do IJF agora. Ele mudou. Exatamente. E fora que você também encontra de vez em quando quadrinhos no supermercado, né? Aquelas promoções de R$3, né? Tem 3 quadrinhos que custariam 12, aí você compra por 3. É o que eu encaro. E essa questão também, existe um tipo de quadrinho também que eu acho interessante. Os americanos fizeram um site, né, para gratuitamente dar todo o quadrinho que está em domínio público. Porque, engraçado, nos Estados Unidos, entre 1938, que é o ano que o Superman nasce, e 1957, eles têm uma gama de editoras que publicaram quadrinhos de todos os tipos, que não tem mais os direitos autorais sobre esses quadrinhos. Aí eles fizeram um site que não é scan pirata, é tudo scan, scan que é aberto. Você pode ler a aventura de vários super-heróis dos anos 30, 40 e 50, gratuitamente. Agora, claro, na atualidade e a língua também, né? Porque tudo está em inglês. A gente tem essa questão, esse grande problemática dos americanos, que não tem traduzido nada. Mas é um bom incentivo. Mas é um bom incentivo. Exatamente, é um ótimo incentivo para estudar inglês. Eu professora de inglês, então eu estudo inglês. É muito legal. E ajudou muito o Daniel na viagem. Senão eu não comia, né? Pessoal, só falar um adendo aqui. Dia 28, que é o dia do quadrinho estadual, né? Dia estadual do quadrinho, aqui no Ceará, né? Eu falei com o Raimundo Neto, eu vou mandar para ti, Raimundo, uma programação que vai ter o dia inteiro na Gibiteca, né? E vai ter algumas oficinas. O Raimundo Neto vai entregar simbolicamente, né? Alguns quadros da antologia, o material dos cursos, do curso para a Gibiteca de Fortaleza, né? E todos estão convidados, né?
a estarem presentes nesse dia, né? Eu vou trazer até um amigo meu, que como o Daniel também já trabalha no mercado, o Paul Rodrigues, vou convidar ele para falar sobre gente finíssima, e ele vai falar sobre, não só sobre o trabalho dele no mercado americano, mas vai falar do trabalho dele com a filha dele. Ele está fazendo um quadrinho com a filha dele, que é muito super interessante. Aí vocês veem, né? O cara trabalha no mercado americano, mas o cara tem um pé no chão no mercado brasileiro e quer fazer um quadrinho nacional, né? Ele já está convidado, né, para palestrar sobre essa experiência dele no mercado americano e principalmente falar do produto dele, que é cearense, e a roteirista do quadrinho dele é a filha dele. Não é ele só desenha. Tá bom? Muito obrigado. Tá ok? Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Ok? Gente, eu queria agradecer a Laís, ao Eduardo, a Daniel e ao Raimundo por ter vindo participar dessa tarde aqui no Observatório, e aos nossos amigos aqui presentes, pessoal do Conviver, e as escolas, a Escola Moura Brasil, né? Muito obrigada a todos. E agora os meninos eles vão precisar se retirar, né? Porque o ônibus vai já chegar, e a turma, professora, é a turma que a senhora quer que veja a exposição ainda, né? Ainda pode? Qual foi a exposição? Não? Pois então, gente, muito obrigada. Obrigada à escola. Eu espero que vocês tenham gostado das artes, que vocês divulguem na escola, né? Outros colegas de vocês para vir para as outras edições das artes. E muito obrigada a vocês por terem dividido esse momento com a gente. Obrigada.